Exegese sem exegese, mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo para a gente, de fato, procurar o aprofundamento necessário na leitura da Bíblia. Esse é o objetivo do canal, como eu tenho compartilhado com os queridos. Então, se esse é o seu desejo também, me acompanhe nessa jornada de crescimento, de conhecimento, que é fundamental para nós encararmos a Bíblia com seriedade. Se inscreva no meu canal. Então, nesse vídeo eu quero especificamente fazer uma contestação, uma tradução e o entendimento e a popularização dessa ideia. Realmente a gente tem em Gálatas 5:21 a expressão glutonarias, e de fato essa glutonaria, ou glutonarias, ela é muito usada no sentido da leitura comum, dizer, ingestão, o indivíduo comeu demais, isso é glutonaria, você é um glutão, você está comendo demais. Então se usa essa ideia de glutonaria como uma ingestão excessiva de alimentos. Essa é a ideia básica. Inclusive aparece nos chamados 7 pecados capitais, definidos pela Igreja Romana, né? Capital no sentido de pecados chefes, líderes e mais importantes, essa ideia do latim, do caput. Então vamos lá, eu quero fazer a contestação dizendo que não é nada disso que o texto está dizendo. Glutonarias não é isso que se diz, não é isso que está no texto. Então eu quero, assim, evidentemente mostrar que essa é uma ideia fabricada porque não está no texto. Na verdade, essa não é uma boa tradução para o que está aqui em Gálatas 5:21. Eu quero mostrar isso a partir de alguns parâmetros que nós vamos observar. Primeira coisa, como eu sempre convido, vamos ler a Bíblia? Então, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Claro, a carta aos Gálatas é uma carta muito complexa, ela exige muito do leitor. O leitor tem que ter muito conhecimento para poder, de fato, trazer o significado em voga. Mas a nossa redução aqui está basicamente ao verso 21. O que acontece? Normalmente, Paulo, nas suas cartas, ele dedica um período à parênese e aí aparecem os imperativos, como está no capítulo 5, verso 13. Sede, 5:13 de Gálatas. Sede diante servos uns dos outros pelo amor. 5, verso 16. Andai no Espírito. Andai, imperativo no tempo presente, ou continuai a andar. Verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos, subjuntivo hortativo, essa ideia de exortação. Andemos também no Espírito. Então essa ideia da parênese, ela é muito interessante nas cartas de Paulo. E nessa dinâmica os autores estão muito divididos. Se de fato esse verso 21 começa no 16, onde Paulo está dizendo andar no Espírito, a dinâmica que vem sendo trabalhada aqui num contexto bem interessante, ou se ela começa no verso 19, onde existe a dualidade, obras da carne e fruto do Espírito. Então os exegetas, os estudiosos, eruditos estão em dúvida em relação à estruturação. De fato, como é que se pensa nisso? Eu estou seguindo aqui a ideia do Richard lá do Word Bíblico, que ele trabalha a tese de que o verso 19 e o verso 22 aqui formam uma estrutura clara, claro que num paralelismo antitético, né? Mas a gente não pode desconsiderar que de fato também tem o imperativo andar no Espírito, então, para categorizar isso. E nessa dinâmica de dualidade, no verso 19, nós podemos ler as chamadas obras da carne. Elas estão listadas aí para nós no verso 19, no verso 20 e no verso 21. Estão claramente listadas aí. O que acontece? Alguns estudiosos, como o Lightfoot, a ideia de que realmente existe uma estrutura nas obras da carne. Nesse caso, para ele, 3 pecados são de sexualidade, imoralidade sexual, impureza, libertinagem. 2 pecados estão ligados às religiões pagãs, como a idolatria e a feitiçaria. 8 pecados têm a ver com conflito entre as pessoas, como ódio, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambição egoísta, dissensões, facções, invejas. E 2 têm a ver com a embriaguez e suas consequências naturais, que são embriaguez e orgias. A gente vai entender, mas como assim? Não é glutonarias? Então aí a gente já começa a nossa problemática. Tudo bem.
Então a gente leu aí, observamos no texto, o que a gente faz agora? A gente isola e reduz a palavra glutonarias que está no verso 21 dentro desse contexto que eu acabei de citar. É muito importante entendermos que a leitura em português ela é relevante. Você pode ler a Bíblia em português, mas a última palavra sempre vem do original, nesse caso da língua grega. Então é muito importante que aquele que lê tenha um direcionamento de alguém que conheça com certa profundidade a língua grega. Gramática, sintaxe, discurso, as modalidades de tradução envolvendo o léxico, a própria ideia de tradução. É muito importante que você tenha esse direcionamento para se ler a Bíblia. Então, essa palavra glutonarias é a palavra komos em grego. Komos em grego é a palavra que se traduz como glutonaria. Aqui está no plural, komoi, mas a raiz é komos. Então vamos lá. O que a gente faz? Primeira coisa que a gente tem que observar, que a palavra komos, ela aparece 3 vezes no Novo Testamento. Se você for lá em Romanos 13:13, olha bem, se for lá em Romanos 13:13, não sei qual a versão que você tem, mas exemplo, aqui na atualizada. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices. Observe bem, orgias e bebedices. Lá em Gálatas 5:21, bebedices e glutonarias. Então, a palavra bebedice aparece em Gálatas 5:21 e a palavra bebedices aparece também em Romanos 13:13, pelo menos na atualizada. Na corrigida chama de bebedeiras, glutonarias e bebedeiras. Na atualizada, Almeida corrigida, glutonarias e bebedeiras, Almeida atualizada, orgias e bebedices. Há outro uso de komos está em 1 Pedro 4:3. Lá o texto diz: basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, andando em dissoluções, glutonarias e bebedices, na corrigida. Glutonarias e bebedices, 1 Pedro 4:3. Na atualizada, bebedices, orgias. Então, observe bem que todos os 3 usos de komos, nós temos a relação de bebedices ou bebedeiras e glutonarias. Isso na corrigida. Na atualizada, bebedeiras e orgias, em Romanos 13:13, em 1 Pedro capítulo 4, verso 3. A atualizada coloca só em Gálatas 5:21 glutonarias ao invés de orgias. Então, a gente tem uma ideia básica de como a palavra é usada aqui no Novo Testamento. Então, você vai poder ler lá, vai perceber que bebedices está ligado a glutonarias. Bebedices, glutonarias, bebedeiras, glutonarias, bebedices, glutonarias. Isso usando a corrigida, que é uma equivalência mais formal do texto. Já na atualizada é diferente. Então, entendemos, de fato, como é usado no Novo Testamento. Ótimo, estou aqui, entendemos como é que é usado no Novo Testamento. Agora, o que a gente faz? Eu sempre digo nos meus vídeos que eu estou mais interessado nos meios pelos quais nós chegamos à conclusão do que propriamente as conclusões. Eu quero dizer para vocês, é isso, komos e pronto. Não quero que vocês caminhem comigo para entender como é que funciona essa dinâmica, como é que o exegeta trabalha. Agora, o que se faz? A gente vai para os léxicos que temos presentes, que são usados hoje. Nós temos um bom léxico em português, que é o Lounaida, excelente, mas os outros são todos em inglês. O BDAG, LSJ, o Bowles, o Schneider, Enciclopédia Exegética. Então, o que os léxicos dizem? Eles dizem que o komos está ligado, pode ser visto como uma festa, uma farra, uma folia, que terminava com desfiles pelas ruas, coroadas, carregando tocha, cantando, dançando. E isso em homenagem a Dionísio, que era o deus grego ligado ao vinho, o Baco, que era a sua versão romana, também ligada ao vinho, e outras coisas mais. Então, observem bem, o komos não é propriamente ingestão de alimentos, não está isso no léxico. Na verdade, ele está ligado às festas com bebidas alcoólicas, aí que, de fato, levava a um comportamento de moralidade sexual profundo, por isso que se traduz como orgia também.
As outras versões que a gente viu lá. Ah, mas orgia não, porque o Komos era traduzido, era visto como orgia, ligado a essas festas em homenagem a Dioniso ou Baco, que estava ligado às bebedeiras e que estava ligado também à imoralidade sexual. Então, é muito comum olhar isso. Eu até posso pegar aqui o dicionário que a gente tem em português, que é o Lounaida. Vou ler aqui para vocês ipsiliteres, aqui, ó, como está aqui. Komos, festa que envolve ingestão restrita de bebidas alcoólicas, sendo acompanhada de comportamento imoral, orgia, festança. Está aqui a tradução do Lounaida para gente. Então, percebam bem que, com isso, o Komos não tem nada a ver com comer demais depois do almoço. Isso é uma invenção do coração de alguém. É muito mais complicado. E todas as vezes que aparece o Novo Testamento, sempre aparece ligado à questão da bebedice. Lá em Romanos 13:13, você tem a ligação com a palavra grega mete, que aparece em Gálatas 5:21. Já em 1 Pedro 4:3, estou olhando aqui no Baborcos 10, aparece com a palavra grega oinofligia, que é usada também. Então, nos dois momentos, no Novo Testamento, se a gente faz um retrato de unidade, o Komos está sempre ligado à questão da bebedice. E aqui no Lounaida e nos outros léxicos também, eles denotam essa questão da festa, da imoralidade, ligada às divindades que eu citei agora, Dioniso e Baco, que levavam às bebedeiras e à imoralidade sexual. Então parece que o foco do Komos é muito mais a imoralidade sexual ligada às bebedeiras do que provavelmente a ingestão absurda de alimentos. Isso é uma ideia que não existe no texto. Então vamos ficar com essa ideia em mente. Quando a gente lê aqui Gálatas 5:21, você não vai ler como glutonarias, não é isso que o texto está dizendo. Você vai ler como invejas, bebedices, e aqui a King James foi melhor, orgias ou imoralidades sexuais. Então entendam que essas duas palavras, bebedices e glutonarias ou imoralidades sexuais, elas funcionam como um paralelo que não pode ser quebrado. Porque uma coisa levava a outra em detrimento de um background religioso, envolvendo de fato as bebedeiras, os festivais que homenageavam a Dionísio, versão grega, ou a Baco. Essa é a ideia. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que as obras da carne, essas duas obras da carne, têm a ver com a ingestão de bebidas que levavam à imoralidade sexual, que era feita em homenagem às divindades que eu acabei de citar, grega e a sua versão romana. E, de novo, para eu ser bem incisivo e bem chato, nada tem a ver com comer demais no almoço e essas coisas que a gente costuma usar no sentido de uma leitura comum, que não tem base exegética, que só vem do coração do indivíduo. Então, o que eu disse no início, volto a dizer agora, não existe base para pensar em glutonarias como ela é usada no nosso contexto, de forma descompromissada com o que o texto está realmente dizendo. Então, volto a dizer que eu falei lá no início. Aprenda a Bíblia, procure direcionamentos que venham do original, porque isso faz muita diferença, onde está a palavra final. E, de fato, uma outra questão que eu quero terminar é as reformulações paradigmáticas que a gente tem que fazer, porque na nossa cosmovisão secundária a gente passa a vida toda ouvindo as informações sobre a Bíblia que fazem parte da nossa abordagem pressuposicional. Então a gente parte do pressuposto e desce ao texto. Quando eu desço ao texto, eu percebo que eu sou confrontado com um significado que não tem a ver com o meu pressuposto. É hora de mudar, reformular, precisamos reformular. Então para isso eu preciso aprender a ler. Aprendendo a ler, eu vou ter que repensar muita coisa que líderes despreparados passaram a vida toda falando para mim que não está no texto. Esse movimento de libertação do erro e da mentira que a Bíblia, que a interpretação errada da Bíblia produz, precisa ser uma realidade nas nossas vidas. Para isso é estudar e, claro, buscando direcionamentos onde de fato eles podem acontecer. Então, um abraço e até o próximo vídeo.